A paz do Senhor, amada igreja. Amém, irmãos? Louvo ao nome do Senhor pelo privilégio de retornar a esta casa, nossa casa, porque na realidade pertencemos a um só corpo e desta maneira, onde estamos, certamente ali nos sentimos, não parte, mas somos parte daquele corpo. Então eu louvo ao nome do Senhor por estar aqui com os irmãos. Ali assentado me lembrava também de o início das oportunidades que aqui tive, ali na época do seminário Shalom. Alguns se lembram do seminário Shalom, amém? Eu tive a oportunidade de ser um dos professores também. Eu louvo ao Senhor. E é bênção, irmão, glória a Deus, porque o Senhor faz com que a sua obra sempre prospere para a glória do nome dEle. A minha primeira palavra é uma palavra de agradecimento ao Senhor por estar aqui com os irmãos. Quero também agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos aqui, desse ministério abençoado. Eu não vou discriminar nomes, mas louvo ao nome do Senhor, porque aqui também temos grandes amigos. Eu quero aqui agradecer ao Senhor pelo carinho que os mesmos sempre têm por mim. Bem, irmãos, certamente hoje não tem apostila, tá, irmãos? Hoje tem lição, não é verdade, irmãos? Então, os irmãos aí poderão aí adquiri-la e certamente poderão, no transcorrer de cada semana, estudando, recebendo as informações, e certamente o Senhor, que é bom e maravilhoso, estará nos instruindo cada vez mais. Irmãos, vamos abrir a nossa lição, como também vamos ao primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. Vamos lá. Bem, irmãos, quando o irmão pega aqui esta lição, se o irmão chegar lá na parte do índice, eu só vou discorrer isso para o irmão poder entender aqui. A primeira lição, uma lição muito interessante, porque nos leva a uma compreensão geral referente ao que significa ser profeta, a missão dos profetas e localizá-los em um determinado período da história bíblica. Bem, a lição 2, 3 e 4, elas são extraídas do livro de Isaías. A lição 5, 6 e 7 são extraídas do livro de Jeremias. E a sétima lição toma por base o livro das Lamentações. As lições 8, 9 e 10 são extraídas do livro de Ezequiel. E as lições 11, 12 e 13 são extraídas do livro do profeta Daniel. Primeiro, é bom de ressaltar aqui que basicamente nós trabalhamos a teologia do livro e não procuramos fazer minuciosamente tratar o livro, porque se assim o fosse, Isaías seria um trimestre e não daria para ele, Jeremias outro trimestre, Ezequiel mais um trimestre só ele e Daniel só um trimestre. Então, por isso que é os profetas maiores, e assim dividimos em ordem, dando a cada um dos profetas 4 ou 3 lições, e a primeira uma base introdutória. Então é interessante que tenhamos em mente esta primeira lição. Mas bem, abrindo a nossa lição de número 2, onde falaremos sobre a gravidade do pecado de uma nação.
Quando lemos aqui o livro do profeta Isaías, no seu primeiro capítulo e primeiro versículo diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Vamos começar por aqui. Primeiro, a Bíblia fala de visão de Isaías. Em outras palavras, ele recebe de Deus uma visão. E na realidade o conceito de visão no texto bíblico, ele pode ser aplicado tanto à visão física como à visão espiritual. Nesse caso, a visão aqui é no sentido espiritual. Na realidade, quando se fala aqui de visão, é Deus abrindo a compreensão e o entendimento do profeta para ele entender e compreender o que estava acontecendo na nação. Ou seja, os profetas eram aqueles homens que Deus permitia ver além do que aquilo que os olhos físicos contemplam. Deus leva-os a entender espiritualmente o que está acontecendo. Por isso que a ideia aqui é visão de Isaías. Quando também paramos aqui para observar, nítido é a chamada ministerial deste homem, ou melhor, a confirmação da sua chamada, porque é no capítulo 6 que ele recebe a chamada, mas aqui fala de visão de Isaías. É interessante em dizer que Deus se comunicava com esse seu porta-voz, esse profeta, aquele que representa Deus, aquele que fala por Deus, aquele que é o mensageiro de Deus. Bem, de pelo menos 4 maneiras muito claras. Primeiro, Deus falava diretamente ao profeta. Segundo, Deus falava através de visão. Deus falava através de sonhos, como Deus também falava através de sinais proféticos. Pastor, o que era o sinal profético? Era quando Deus mandava o profeta fazer algo que a olhos nus parecia loucura, mas através daquela ação Deus estava transmitindo uma mensagem profética. Deus fez isso com Isaías, fez isso com Jeremias e também com Ezequiel. Isso é chamado de sinal profético. Então aqui, visão de Isaías. Isaías, ele entra em um grupo de profetas chamado de profetas da escrita ou profetas canônicos. Quem é este tipo de profeta, pastor? São profetas que recebem de Deus a mensagem profética, eles a anunciam, mas Deus também permite que eles venham a escrever a sua palavra. Então, Isaías, como os demais profetas que estão inseridos no texto do Antigo Testamento, são vistos como profetas da escrita, ou profetas canônicos, que receberam de Deus a palavra e de Deus também receberam a autorização para escrevê-la. Capítulo 8, versículo 1, Deus fala para Isaías: pega um grande rolo e escreve. E ele foi lá e escreveu. O primeiro homem na Bíblia a receber a autorização para escrever as palavras do Senhor está em Êxodo 17, 14, que é Moisés, porque também Moisés, ele é profeta.
Então, ele é profeta da escrita, ele é visto como um profeta pré-exílio. O que é isso, pastor? Ele profetiza antes do exílio babilônico. Então, ele profetiza em um período histórico onde a grande potência era os assírios e não os babilônicos. Mas é interessante que lá no capítulo 13 de Isaías, Deus relata como seria a destruição da Babilônia. Mas o poderio militar da época não era babilônico, mas era assírio. Mas Deus já está se antecipando muitos anos a esse ocorrido que iria futuramente ocorrer dentro da história mundial. Isaías também ele é visto como sendo um profeta classificado dentro do grupo de profetas maiores. É importante em dizer que dentro da teologia judaica essa expressão maiores e menores não existe. Ela só existe na teologia cristã. E o homem que, digamos, criou essa terminologia é Agostinho de Hipona, o maior teólogo do período medieval. E sabemos bem que ele assim o faz por entender que os profetas maiores correspondem àqueles que escreveram mais, a um conteúdo mais grosso nas suas obras, em relação àqueles que são chamados de menores. Bem, então Isaías, ele está classificado neste grupo. Vamos também entender que Isaías, filho de Amós, é uma expressão muito usada quando uma família tinha destaque em Israel. Então você fazia menção ao seu pai, ou menção a uma pessoa de alto gabarito que você tinha na sua família. Então você fazia referência a essa pessoa, filho de Amós. Quando ainda entramos no livro de Isaías, vamos observar que ele foi casado com uma mulher que também era profetisa. Você pode observar nos capítulos 7 e 8, e vai observar que ele teve 2 filhos, e os nomes dados aos seus filhos eram nomes proféticos daquilo que iria acontecer com o reino de Judá. Quando ainda continuamos a observar aqui, vamos logo ler sobre Judá e Jerusalém. O que isso quer dizer, pastor? Que Isaías é profeta do lado sul, ele é profeta do reino de Judá, porque a história dos profetas, quando há o racha no período de Roboão, e gera o reino do norte, 10 tribos, ou o reino de Israel, e do lado sul, o reino de Judá, 2 tribos, os profetas são divididos em profetas que exercem para o lado do sul e outros que exercem para o lado do norte. No caso, o profeta Isaías, ele profetizou para o lado do sul, ou reino de Judá. Esse período que Isaías vem a exercer o seu ministério é conhecido dentro da própria história de Israel e conhecida como sendo o período áureo das profecias de Israel. Isaías e Miqueias profetizaram no mesmo período para o reino do sul, só que Isaías era aquele que profetizava nas cidades, e Miqueias profetizava entre o povo na área rural. Do lado norte, nós temos Oséias e temos Amós profetizando. Então, são os contemporâneos do exercício ministerial de
Isaías. Bem, ainda quando continuamos aqui a ler o texto, a Bíblia diz, as visões que Deus havia dado a ele acerca de Judá e Jerusalém. Judá fala do reino e Jerusalém fala da capital. Aí diz-nos o seguinte: nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Isso é importante porque, para que eu possa entender o teor profético das mensagens entregues a Isaías, eu preciso recorrer aos livros de 2 Reis e 2 Crônicas e ali ler o que ocorreu no reinado de cada um desses homens. Aí eu terei a luz e a compreensão do porquê Deus deu aquela X mensagem para aquele profeta. Lembrando que o rei Uzias, vamos dizer que foi um bom rei, Jotão também foi um bom rei, Acais não foi bom rei, e Ezequias entra no grupo dos ótimos reis, ou no grupo dos grandes reis do reino de Judá. Segundo a tradição judaica, e aí se extrai isso também de uma obra apócrifa, Isaías, ele é morto, cerrado ao meio. Bem, quando continuamos ainda no versículo 1, nós vamos ler aqui, visão de Isaías. O nome Isaías significa o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva. Aqui nós vamos logo entender que a mensagem desse profeta, ela trata sobre a salvação. Tanto trata sobre a salvação, que é conhecido pelos estudiosos como o 5º evangelho, ou o evangelho do Antigo Testamento. Esse livro trata tanto de salvação, que enfatiza a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Daí o título dado a este livro como sendo de o livro messiânico. Então é um livro que trata sobre a salvação que o Senhor propõe. Do capítulo 1 ao capítulo de número 39, nós temos o quê? A declaração do pecado e a condenação. E a partir do 40 ao 66, nós temos o quê? Nós temos ali a mensagem de salvação. E a partir do 40 ao 66, estão as maiores profecias sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que esse livro trata sobre salvação, porque apresenta de forma gloriosa o projeto divino de salvação a toda a humanidade. Bem, quando começamos a analisar esse esse capítulo 1, a partir do versículo 2, o irmão vai logo entender como esse capítulo ele é importante. Por quê? É um capítulo introdutório. Por quê? Se ele vai apresentar a salvação do Senhor e o Salvador, primeiro ele tem que mostrar o diagnóstico da nação. A nação estava em grave delito diante do Senhor. E o capítulo de número 1 é Deus, depois de analisar a nação, fala: a nação está dessa maneira. Entendeu, profeta? Mas agora entenda isso.
Quando você lê os 5 primeiros capítulos de Isaías, e se você for lá para o livro de 2 Crônicas 26, você vai se deparar diante do reinado do rei Uzias. Uzias foi até um homem temente a Deus. Mas Deus agora está mostrando ao profeta algo que vai além daquilo que homens possam fazer ou daquilo que o homem entende como prosperidade, algo que está indo bem. Porque se você ler o capítulo 26 de 2 Crônicas, o irmão vai observar que o reino de Judá estava prosperando, era um reino respeitado, um reino poderoso. Só que Deus agora no primeiro capítulo fala: vem cá, Isaías, não veja como o mundo vê, veja como eu vejo. Eu vou te mostrar a verdadeira realidade da nação. Isso daqui é um diagnóstico feito pelo Senhor para Israel. E aí, a partir do versículo de número 2, Deus toma como testemunho os céus e a terra, expressão na qual o Senhor vem sinalizar como se lá em Deuteronômio 30, Deus toma os céus e a terra para confirmar a aliança que havia feito com Israel. Aqui em Isaías Deus fala: a nação quebrou esta aliança por causa do pecado. Depois o Senhor continua dizendo: porque fala o Senhor, criei filhos. Bem, essa expressão filhos é interessante de entendermos que quando lemos a palavra do Senhor, lá em Êxodo 4, 22, Deus fala a Moisés: Moisés, Israel para mim é um filho primogênito. E existe na Bíblia níveis de paternidade divina. Primeiro, Adão é filho de Deus por formação. Os anjos são filhos de Deus por criação. Israel é filho de Deus por eleição. Jesus é filho de Deus por raça, prole, descendência. É o único que é filho de Deus no sentido da linhagem divina. E a igreja é filho de Deus por adoção. Então esses são 5 níveis da paternidade divina. E aqui Deus está falando para eles o seguinte: criei filhos. Deus está falando o quê? Para Israel. Certo? Então, para Deus, Israel é filho e filho primogênito. Agora, Deus vai começar a tratar, e você pode seguir aí, na sua lição aí, tá ok? Sobre a visão que Deus trata sobre o pecado da nação de Israel. Primeiro, Deus chama esse ato que Israel cometia como o quê? Um pecado de rebelião. E a palavra hebraica ali sugere desprezo ao ensino e orientações de alguém que está investido de autoridade. Então Israel estava em rebelião contra Deus. E rebelião é um dos nomes para pecado na Bíblia. O que é rebelião? É quando eu me levanto contra uma autoridade instituída. Isso pode acontecer dentro da casa, quando um filho se levanta contra o pai. Isso pode acontecer dentro da igreja, quando alguém se levanta contra a liderança instituída por Deus. Mas nesse caso, era a nação
que se levanta contra a autoridade dos ensinos divinos. Eles estavam em quê? Em rebelião contra Deus. Não se esquecer que isso é uma síndrome que nasce lá, quando a Bíblia chega em Êxodo 28, quando o querubim da guarda ungida se rebela contra Deus e contra a sua autoridade. Então, isso fica muito claro e fica muito nítido. Israel estava se levantando, desprezando os ensinos e os estatutos que Deus havia inserido à nação. E por causa disso, essa rebelião os levava ao desprezo de Deus, levava-os ao entristecimento da pessoa do Espírito Santo. Está lá em Isaías 63, versículo 10. Agora é interessante que entristecer o Espírito ali foi cometido pelos israelitas em relação ao Espírito Santo. Não eram ímpios que entristeciam o Espírito Santo, mas era a nação que foi criada por Deus, que Deus os chamava de filhos e para Deus era filhos, mas eles preferiram andar em rebelião, desprezo contínuo a Deus e a sua lei, e o ato pessoal de se levantar contra Deus. Então aqui está a primeira visão: Israel está em rebeldia contra Deus. Segundo, o desprezo ao conhecimento. O irmão pode ver isso claramente no capítulo 1 e no seu versículo de número 3, onde Deus faz um paralelo e fala que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e meu povo não entende. Então Deus está aqui falando que Israel vem desprezar o quê? O conhecimento. E quando o irmão chega lá em João 17:3, Jesus chega e fala assim: o que é a vida eterna? É que te conheçam. Ou seja, o conhecimento me leva à vida eterna, e a sua ausência, o seu desprezo me leva à morte ou à perdição eterna. Então Israel despreza o conhecimento do Senhor. E isso vai fazendo com que cada vez mais a nação mergulhe no pecado. Não se esquecer lá de Oséias, capítulo 4 e versículo 6, quando Deus alerta a nação que a ausência do conhecimento leva à destruição. Ou seja, sem o conhecimento, passos largos são dados em direção à perdição. Então Israel está em rebelião, Israel despreza o conhecimento do Senhor. Pense nisso. Primeiro, Deus deu a sua palavra através de homens que ele chamou, capacitou e os autorizou para escrevê-la. Segundo, Deus dava o conhecimento acerca dele através de homens que Deus chamou, colocou a sua palavra na sua boca para eles falarem, os profetas. Deus dava conhecimento dele através dos ensinadores, os sacerdotes, que pegavam já os livros reconhecidos na época como inspirados, principalmente os da lei,
que nós chamamos de Pentateuco, para ensinar ao povo. Deus dava conhecimento acerca dele através das ações que ele realizava em favor do seu povo. Ou seja, quando o povo precisava de um ato milagroso, Deus chegava ali e operava. Era manifestação, ou seja, era Deus dando conhecimento do seu caráter e conhecimento também do seu poder. Mas o que o povo faz? O povo despreza. Terceiro, o abandono aos mandamentos divinos. É o versículo 4, diz aí: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno dos filhos corruptores. Aqui Deus fala 3 coisas como Deus via a nação. Primeiro, nação de pecadores. O que Deus via? Vocês erraram o alvo, porque a ideia, tanto no hebraico como no grego, de pecado é errar o alvo. Vocês erraram o meu alvo, vocês erraram aquilo que eu projetei para vocês. Segundo, filhos carregados de iniquidade, iníquos, no sentido de viver uma vida moralmente divergente às leis de Deus. E Deus termina dizendo: filhos corruptores, cheios da corrupção. Ou seja, Deus aqui já dá a Israel 3 características daquilo que eles estavam vivendo. Aí Deus continua no versículo 4: deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para atrás. Aí Deus deixa claro, ó, vocês viraram as costas, tanto para mim como para os meus mandamentos. Isso daqui é uma sintonia que não se pode jamais desassociar. Quem despreza a palavra de Deus, despreza a Deus. Quem despreza a Deus, despreza a sua palavra. Ponto. Então Israel estava abandonando os mandamentos divinos. E quarta característica, Israel estava em retrocesso espiritual. O versículo 4 diz aí, ó: blasfemaram do Santo de Israel. É bom de dizer que essa expressão Santo de Israel é usado pelo menos 27 vezes nos textos proféticos, e em Isaías é enfaticamente apresentado, tá ok? Isso, Santo de Israel, fala do caráter de Deus. Deus é santo, moralmente o santo. A santidade em Deus não é relativa, a santidade em Deus é absoluto, Ele é o santo. Aí ele diz, ó, Santo de Israel. Aí o texto diz, voltaram para trás. O que isso fala? Isso fala de um retrocesso espiritual. Nós somos convidados a avançar, mas quando o pecado chega, nós começamos a regredir, voltar ou dar passos para trás. Aí Deus está falando, bem, Israel está num grande retrocesso espiritual. Então o que é isso? É a visão que Deus apresenta a Israel. Ou seja, as causas que fizeram da nação mergulhar no seu pecado. Aí continuamos, e podemos ler Jeremias no seu capítulo 4. E no versículo de número 1 que diz assim, olha só: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Aqui, primeiramente aprendemos o primeiro princípio: se voltares, ó Israel. É importante em dizer que todos os profetas pregaram o arrependimento. O que é isso, pastor? Arrependimento
é uma doutrina e pregação bíblica. O que o Senhor quer dizer por bíblica? Quando eu digo bíblica, é porque está no Antigo e Novo Testamento. Se eu falasse só no Antigo Testamento, trata-se do Antigo. Só no Novo? Só no Novo. Mas no caso é bíblico. Todos os profetas usaram termos, não tanto a expressão arrependimento, mas expressões tais como essa: pratique o bem. Deus chegou e falou assim, ó, volta para mim. Era a expressão mais usada para os profetas para arrependimento. Depois dos profetas que nós temos no texto do Antigo Testamento, nós temos o quê? João Batista falando, arrependei-vos. Jesus começa a sua pregação e falou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pedro, na primeira pregação na igreja primitiva, um dos elementos da sua pregação, arrependei-vos. E várias vezes em Atos dos Apóstolos, os pregadores anunciavam arrependimento. O que é isso? O arrependimento era o caminho de volta que Deus oferecia para que o homem deixasse a vida de pecado, retrocesso espiritual, desse as costas para o pecado e fosse em direção a ele e alcançasse a salvação, o perdão dos pecados e a cura da sua vida. Por isso que arrependimento ele era vital. E ainda em Jeremias diz, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Aí não se fala só da atitude que é voltar, mas se fala da direção. Eu vou tomar que direção? Aí Deus fala, a direção sou eu, Israel. Terceiro ainda você continua, 4:1 de Jeremias, tá? Diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações diante de mim. O que é isso? Deus está falando, filho, arrependimento é mudança de comportamento. Como eu vejo que alguém mudou? Aqui, irmãos, pega o livro do profeta Isaías aí. No capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha os verbos que Deus fala para quem quer se arrepender. Entendido? Porque não é só no momento de alegria, levantar a mão e vir. Não é só ficar emocionado com uma boa oratória, com uma palavra redonda que mexeu com a minha emoção. Porque arrependimento não é conversão emocional, é conversão espiritual. Se eu venho à frente, debaixo de uma emoção, e quando eu coloco o pé lá fora e volto para o pecado, eu não me arrependi. Mas aquele que se arrepende, sai daqui, coloca o pé aonde chegar e fala, fui transformado pelo poder do Evangelho, sou salvo. Então, pregador não é chamado para tratar as emoções do povo. Pregador é chamado para apresentar a verdade divina. Você se converte quando você ouve a verdade do Evangelho. Olha os verbos que Deus usa. Está aqui, irmão, ó. Versículo 16 e 17 do capítulo 1 de Isaías. Olha, Deus fala assim, ó. Lavai-vos. Deus está falando, é você, tá? Purificai-vos, tirai a maldade de vossos olhos, diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. 4. Depois diz, aprendei a fazer o bem. 5. Praticai o que é reto. 6. Ajudai o oprimido. 7. Fazei justiça ao órfão. 8. Tratai da causa das viúvas. Sabe o que Deus está querendo dizer, irmão? Conversão, se há conversão, há mudança de comportamento. Porque ninguém tem o poder de ver o teu coração a não ser Deus. Mas homens veem a tua ação, o teu comportamento.
E se você está agora vivendo o que Jesus fez lá no teu interior, e você vive agora no teu exterior, tuas atitudes mudam. É isso que Deus está falando. Não queira maquiar. Com Deus não tem, ninguém maqueia. Igreja não é spa. Igreja é lugar que Deus transforma a vida. Entendido? Aí Deus falou, tem que mudar o comportamento. Não adianta blá, blá, blá. Eu vejo o coração, mas homens contemplam atitudes. E é isso que Deus está falando para a nação. Ainda lá em Jeremias 4:1, aí Deus diz, ó, se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. Deus está falando de Israel, vocês estão andando perdido, porque vocês querem viver nas suas abominações, nas suas práticas pecaminosas. Mas se vocês jogarem fora, eu vou dar direção para a vida de vocês. Porque eu sou a direção, amém? Se lembra que Jesus chegou e falou, eu sou o caminho. Quem está no caminho tem direção. Quem está no caminho sabe onde vai chegar. Essa é a bênção que Deus está prometendo lá em Jeremias 4:1. Agora, no ponto 2 diz aí o que é pecado. Veja que aqui nós não estamos usando as definições teológicas para pecado. Nós estamos usando o quê? O conceito expositivo da mensagem de Isaías. A Isaías ilustra que o pecado era o quê? Uma doença. É o versículo 5 e 6. Israel estava tão doente, tão enfermo, tá ok? Que o coração já estava ficando fraco. Deus está falando, filho, pecado é igual uma doença terminal. Vai matando, matando, matando devagar. Vai te enfraquecendo, vai corroendo você, e daqui a pouco você morre. Aí Deus fala, o pecado é uma doença que começa lá, na planta do pé, e atinge até a cabeça. Aí Deus fala, filho, o pecado é tão terrível como doença, que não adianta amolecer com óleo, azeite. O azeite era aplicado de uma maneira no campo medicinal. Primeiro, para purificar uma inflamação. Segundo, para trabalhar como analgésico na dor. É isso que Deus está falando. Aqui Deus fala, meu filho, nem azeite vai amolecer isso daí. E tem um detalhe, não adianta nem espremer, porque não tem mais jeito. O pecado é uma doença que mata. Por isso que quando o salmista Davi confessa ao Senhor o seu pecado, no 32, ele vai falar lá, que antes dele confessar, seus ossos doíam, seu corpo estava todo moído. Mas quando ele confessou, ele alcançou perdão. Pecado é doença. Doença de alma, que atinge a mente, e a mente leva para o corpo, a pessoa fica doente, mas a pessoa que aceita o Senhor, recebe perdão do seu pecado, é sarado na alma, no espírito e no corpo. Você pode glorificar aí ao nome do Senhor? Por isso que uma das figuras na Bíblia para doença, para pecado, é a lepra. Atinge todo o corpo, vai mutilando todo o corpo, afasta o homem do convívio familiar, afasta o homem do convívio social, torna um moribundo vivo. Isso é a figura do pecado como lepra.
Aí quando a pessoa aceita Jesus, Jesus salva, purifica e o restaura. Restaura a vida à pessoa, restaura ele no seio familiar, restaura ele no meio da sociedade, porque só o Senhor tem poder para restaurar. Ali, mais abaixo, você vai ver que Deus sinaliza que o pecado era uma mácula, uma mancha que Deus fala assim no tom carmesim. Não é isso? Versículo 18. E era um corante irremovível, usado para tingir o tecido de vermelho. Era extraído de um inseto que se esmagava. E quando você tingia o tecido de vermelho, ele impregnava de tal maneira que não tinha jeito de extrair. Aí Deus fala, o pecado da nação está diante dos meus olhos. Está como o escarlate, está com a cor o quê? Vermelha. Interessante que se existe alguma cor para pecado, é essa, não é preto. É a única vez na Bíblia que a Bíblia fala da de pecado, está aí, 1,18. Aí Deus fala, ela mancha, o pecado deixa mácula. Mas aí, meu irmão, nós louvamos ao nome do Senhor. Enquanto o pecado é vermelho, igual carmesim vermelho, nós cremos no vermelho do sangue do Senhor Jesus. E esse tem o poder de remover a mancha do pecado. É por isso que quando chegamos lá em Apocalipse 1, 5 e 6, aí o texto vai dizer, e isto diz o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que é, que era e que há de vir. Aí ele fala assim, olha só, meu irmão, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O nosso pecado é lavado pelo sangue de Jesus. Já leu Apocalipse 7, 14, a Bíblia diz, esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Duas eficácias, o sangue de Jesus lava e branqueia. Pega uma camisa branca, sujou, lavou, só lavou. Não tem poder de branquear, só lavou, está limpinha, legal. Mas não branqueia ou não restaura a cor original. O sangue de Cristo lava e branqueia. Quer dizer que Ele me lavou e tem um poder de branquear cada vez mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais santos somos pelo poder da eficácia do sangue do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Deus também usa para lavar quem está em pecado o poder da palavra. Já leu Efésios 5, versículo ali 26 e 27, quando Paulo vai dizer, para santificá-la, purificando-a pela lavagem da água, a sua palavra. Então a palavra como água, santifica, purifica e lava. Aí Paulo entra no 27, para apresentar a Deus. Aí Paulo diz, igreja majestosa, a ideia de Paulo é majestosa, como uma noiva, como uma rainha, é isso que Paulo diz. Aí Paulo diz, sem mácula, a igreja que é lavada pela palavra não tem mancha. Aí Paulo diz, sem ruga, o que é ruga? Sinal de envelhecimento. Toda a igreja que tem palavra é renovada, é avivada, ela não envelhece, a palavra tem poder de nos renovar. Santa, irrepreensível, a igreja ninguém tem falar nada dela, ela é uma igreja que ninguém censura ou fala dela. É isso aí, mácula. Depois infidelidade, ou seja, Israel estava em infidelidade contra Deus. Lá em Ezequiel 16 você vai ver como Deus pega Israel, um bebê, uma criança, e vai cuidando.
vê o desenvolvimento dela de criança, menina adolescente, adolescente jovem, até se tornar uma mulher. E aí ele a desposa, a toma, a faz a sua rainha, cuida dela. Só que Israel prefere ser infiel ao Senhor e começa a se misturar com ídolos. Aí Deus chama isso de prostituição, porque na Bíblia tem 2 níveis de prostituição: a física ou a sexual, e a espiritual, que é idolatria. Aí Deus fala: Israel ficou como as prostitutas, no sentido por adorar muitos deuses. Aí Deus fala: mas volte para mim, volte para o seu Senhor. Jeremias também, Deus usa para trazer essa mensagem no capítulos 2 e 3. Israel estava em infidelidade àquele a quem o amava. Então o pecado é visto como uma doença, mácula e infidelidade. Quais eram os efeitos do pecado? Aí, irmão, Deus vai mais a fundo ainda. O irmão está entendendo, irmãos, a visão de um profeta. Está tudo bem no governo de Uzias, somos respeitados, a nação está crescendo, o reino de Judá está ficando poderoso. Só que Deus, vem cá, profeta, você não é pessimista, porque profeta não é pessimista, ele trata a realidade. Está aqui, profeta, enquanto o povo está vendo só coisas lindas, bonitinhas, eu vou te mostrar a realidade da nação. Esse é o profeta. Por isso que é uma diferença do tom da mensagem do profeta. E me desculpa colocar assim, o tom da pregação de um profeta para um pregador. Porque Deus abre a visão do profeta e fala assim: fala isso. Aí o profeta vai lá, o povo: meu Deus, o que é isso? É Deus abrindo a visão. É o capítulo 1, versículo 1 que você acabou de ler. A visão de Isaías. Agora, irmão, observa. Agora que Deus começa a falar: filho, o pecado já acabou na área da política. Porque quando você lê a Bíblia, tanto em 2 Samuel, está na sua lição aí, depois o irmão dá uma olhada melhor. Os líderes da nação eram considerados como pastores de ovelhas. Não se esquecer que quando as tribos foram a Davi, ele estava em Hebrom e falou assim: Davi, tu és o pastor de Israel, ou tu és aquele que pastoreava Israel. Então os líderes eram vistos como pastores em Israel. Aí Deus estava querendo dizer, como líder, ou os políticos, como líderes, ou como pastores, teriam a responsabilidade de alimentar, proteger e guiar o povo. Mas, pastor, qual era a ordem que Deus deu aos reis? Se você chegar lá em Deuteronômio 17, 18 a 20, Deus falou: cada rei vai ter que ter uma cópia da minha palavra e ler diariamente, para não cometer pecados, para que ele, seu reino e seus filhos sejam prósperos. Então Deus está falando aqui, ó, uma nação pode ter uma carta magna, pode ter ali as leis para regê-la, mas nunca se esqueça que a lei sobre todas as leis é a minha palavra, e a nação que seguir a minha palavra vai ser abençoada. Deus deixou isso como critério. Agora, quando o irmão continua ainda a ler, Deus acusa os líderes de ladrões, porque amavam suborno, buscavam vantagens financeiras. Deus os chama de ladrões porque esse suborno, essa busca por vantagem financeira, os levava a desprezar a necessidade dos vivos e das órfãos. O que é isso? Os líderes ficavam mais ricos e o povo cada vez mais pobre. Deus está vendo isso, irmão. Deus está dando um diagnóstico. E é algo que Deus vê, não só no Israel da época de Isaías, mas em todas as demais nações.
Então vocês, lindinhos que estão no poder, mais ricos ficam porque usam de corrupção, e o povo lá passa fome. E Deus usa a expressão órfãos e viúvas porque eram as pessoas mais necessitadas, ou melhor, a classe mais necessitada da época, as classes que mais necessitavam na época. Mas na realidade não eram só eles. Mas era uma expressão bíblica para incluir todos que estavam em necessidade. Certo? Aí Deus fala, vocês também, líderes, adoram orgias sexuais, né? Vocês são semelhantes a Sodoma e Gomorra. Agora, irmão, vou te dizer, hein? Tinha de ter muito peito para falar isso para alguém que estava no poder de autoridade. Era botar o pescocinho para perder. Só que profeta, ele não perde o que ele já entregou, entendeu, irmão? Você só perde o que você entregou. O profeta, pessoa que tem medo de perder, é porque não entregou a sua vida ao Senhor. Porque aquele que entregou a sua vida ao Senhor, sabe que a sua vida está guardada. E perder a cabeça pelo Senhor não é perder. É apenas falar assim, hoje é tua a minha vida, então pertence a ti. Então louve e glorifique ao nome do Senhor. Precisamos nos inflamar, meu irmão, da palavra do Senhor, enunciar essa verdade. Continuando. Dá depois uma lida lá em Miqueias 7, 3 e 4, eu acho esse texto lindo. Tá, ali na lição eu vou ler aqui, irmão, ó. Olha o que Deus fala através de Miqueias para os líderes. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquere, e o juiz se apressa à recompensa. E grande fala da corrupção da sua alma. Assim todos eles são perturbadores. Deus fala assim, ó. Tem a união do executivo, legislativo e judiciário junto para trazer pecado. Terrível, irmão. Pastor, parece que eu estou lendo o jornal de amanhã. Não, irmão, é Bíblia. Só que Billy Graham, com muita forma assertiva, ele disse, a Bíblia é o jornal que sai amanhã. Continuando aqui, olha, ele continua ainda, Miqueias 7, 3 e 4, depois tu lê lá, hein? O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a visitação, agora será confusão. Deus está falando, por causa de todos esses delitos cometidos no alto poder, Deus vai visitar a terra e vai trazer um juízo sobre vocês. Saiba que Deus vê tudo, e quando nenhum nível de autoridade neste mundo e poder pode frear corrupção, violência, Deus fala, deixa comigo que agora chegou diante de mim, aí eu vou visitar e vocês vão ver quem eu sou. Amém, irmão? É isso que Deus está falando, ó. Pecado na sociedade, irmão, ó. Lá em Isaías 1, 25, está aí, irmãos. Depois, irmãos, lê mais um pouco, ó. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as suas escórias, tirar-te-ei toda a impureza. Deus estava falando aqui, filhos, Israel está cheia de homicidas, 1:21. Israel está cheia de rebelde, 1:20. Existem pecadores e transgressores que abandonaram o Senhor, 1:28. E os seus cidadãos são de Sodoma e de Gomorra. Está querendo dizer, todo tipo de pecado sexual tem aí. Tudo que você imaginar está tendo aí. Deus está dando um diagnóstico, certo? Ó, pecados sociais, vícios, opressão, posse ilícitas de bens imobiliários. Quando você toma algo que pertence a outra pessoa. Enriquecimento ilícito. Deus estava declarando tudo. Pecado na vida espiritual, certo? Esse pecado na área política, na área jurídica, na área social, na área moral, culminou aonde? Na vida religiosa. O povo chegava lá para fazer aquela graça diante de Deus. A gente tem templo, o templo de Jerusalém estava em Jerusalém.
Temos sacerdote, temos aqui. Temos sumo sacerdote, também temos aqui. Somos o povo da aliança. Só que o povo estava em pecado. Aí Deus fala: despreza as vossas reuniões, despreza o vosso incenso, despreza os vossos sacrifícios. Isso me cansa, eu estou cansado. Eu não quero mais isso. Porque não é a ornamentação, é o coração. Deus não se deixa iludir pelo que os meus olhos veem. Deus olha lá para dentro. E pode estar tudo muito ornamentado, muito bonitinho, muito gracioso, muito cheirosinho. Mas se não tiver vida, Deus despreza. E é isso que Deus está falando. Qual é a conclusão? Deus fala: filho, primeiro mudem. Nós já vimos aqui. Segundo, Deus vai deixar claro para Israel o seguinte: filhos, vamos ler aí a conclusão. A conclusão diz aí: a salvação de Israel não estava em seus reis, príncipes ou sacerdotes, muito menos em suas alianças políticas ou comerciais com nações poderosas. Isaías proclamou que o Salvador dos israelitas era o Senhor. As referências estão aí. Pois só Ele tem o poder de apagar as transgressões. Isaías 43, 25. E desfazer todos os pecados. Isaías 44, versículo de número 22. Então, meu irmão, há jeito para uma nação pecadora, desde que ela se arrepende e volte ao Senhor, e o Senhor é poderoso para purificá-la. Mas pastor, como uma nação pecadora pode deixar de ser pecadora? Vou começar rapidinho. Começa por mim. Eu não sou um cidadão? Toda vez que eu aceito a Jesus, ou quando cidadãos aceitam a Jesus, Deus está começando a sarar a nação. Depois de salvar o cidadão, Deus quer salvar a minha família, porque famílias formam uma nação. Então uma nação é salva quando eu sou salvo e quando a minha família é salva. É por isso que aqui nós estamos anunciando: há poder no sangue de Jesus Cristo. Dá para você erguer a sua mão aí, erguer a sua mão bem para o alto e falar: eu creio, diga aí, eu creio no poder do sangue de Jesus. Aí por alto ele diz: foi Ele que me salvou, me remiu, me santificou, me lavou dos meus pecados. Hoje eu sou salvo, mas diz com força: sou salvo, livre, diga aí, sou livre, sou filho de Deus. E termine dizendo: a minha família também será salva, e a solução para o Brasil. Jesus é a solução. Glorifica aí ao nome do Senhor. Amém.